Muito bom dia! Já estamos aqui ao vivo. Hoje o nosso tema é super especial. É um tema ligado à saúde, sobre a afasia. Nós estamos no mês da afasia e eu, Priscila Guedes, que sou criadora de conteúdo há mais de 10 anos, sou convidada especial da Vanessa, que já está aqui ao vivo junto comigo. E vamos ter uma troca de ideias aqui muito especial. Tô muito feliz de vocês estarem aqui juntas. Deixa eu até colocar aqui, ó. Isso, Van. Agora, isso mesmo, ó. Vanessa fez uma solicitação de ter essa troca aqui junto com vocês. Vou ficar muito feliz. Ah, Bom bom dia, tudo dia! bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo muito bem. Parece que apareceu um eco aqui para mim, não sei se para você também. Tá certinho Tá aqui. certinho? Ok, deixa eu só ajustar aqui, eu coloquei um cabo, mas eu vou tirar. Pronto, fica mais estável. Bom dia, tudo Bom bem? dia, eu tô muito bem. Tô conversando que hoje vai ser uma live especial, um tema de Uhum, saúde, que é um tema diferente do que eu trago por aqui, verdade. mas que é igualmente importante, na verdade é até mais importante, né? Permeia Mas, tudo, vamos dizer assim, né? mas hoje eu estou como uma convidada, então eu vou ficar quietinha, a Vanessa vai falar mais um pouquinho e vai ser uma alegria a gente estar aqui junto. Obrigada, Priscila. Realmente é um prazer estar aqui com você, no seu cantinho, no seu espaço, é uma honra. Eu fiz um convite para a Priscila, né? Eu sou fonoaudióloga, mestre em comunicação humana. Nesse momento estou cuidando da Priscila, da mãe dela, da família dela. E fiz um convite para ela, para que ela pudesse falar um pouquinho da vivência dela sobre a afasia, já que nesse mês de junho a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia faz várias campanhas de conscientização para as pessoas saberem o que é a afasia, onde procurar atendimento, o que acontece, né? Então, eu achei super importante e relevante trazer uma familiar da pessoa com afasia para explicar do ponto de vista dela como é vivenciar a afasia, tá bom? Então, eu vou falar bem brevemente o que é em termos de conceito, porque eu sei que aqui podem ouvir essa live tanto pessoas leigas quanto profissionais já da área e familiares de pessoas com afasia, né? Então, a afasia é uma condição, um transtorno de linguagem decorrente de alguma lesão neurológica, muito comum em pacientes com AVC, mas também podem acontecer depois de uma cirurgia de um tumor, para retirada de um tumor, após uma lesão traumática, como um traumatismo crânioencefálico, alguma infecção, como um encefalites. Então, após uma lesão neurológica no cérebro, a pessoa, dependendo da área que foi afetada, vai ter uma alteração de linguagem, ou de compreender a linguagem, ou para falar, ou para escrever, ou até mesmo para entender gestos, né, e outros meios de comunicação, tá? É bem prevalente no Brasil, não tem um estudo epidemiológico, assim, bem claro da quantidade, mas estima-se que em 22 a 23% das pessoas que têm AVC vão ter afasia. É Então, bastante, né? um número grande, né? E Vanessa, uma coisa interessante é que eu não sabia nem que isso existia. Eu não sabia nem que isso existia. Eu acho que a gente não imaginava. Eu não conhecia ninguém que tinha passado por um processo assim. E foi desesperador. É um processo que dá muito desespero, né? Agora você está falando que é algo que é comum, né? Que acontece, que tem isso bastante no Brasil, mas a gente nunca imaginou passar por uma coisa dessa. Assim, não, eu desconhecia realmente. Sim, por isso que esse tema é tão relevante, né? A gente escolhe o mês de junho, mas, assim, é um assunto que deve sempre estar sendo trazido na mídia para as pessoas comuns, digamos assim, porque realmente tem em torno de 4 milhões de pessoas no Brasil sofrem do AVC. Então, pensa, né? 22% dessas pessoas vão ter um transtorno específico aí de linguagem. Então, é como se fosse uma pandemia que ninguém fala, né? E é bem isso, a gente só vai sentir, né? Só vai saber o que é quando cai no nosso colo. E por isso que eu fiz esse convite especial para você, porque eu sei que para a gente ter informações, a gente busca artigos, enfim, a gente busca coisas na internet, mas eu acho que a riqueza que você pode trazer da vivência
de estar passando por isso, né? E aí eu até acho que já vou encabeçar minha primeira pergunta, né? Como foi para você receber esse diagnóstico com a sua mãe, né? Como você falou, você nunca tinha ouvido falar, então quando você ouviu esse termo, né? O que que você fez, o que que você sentiu, enfim, como foi para você esse primeiro contato com a afasia? Primeiro foi um turbilhão, porque eu não sei como é para as pessoas, mas para a gente ele veio junto com mais outro monte de coisas, né? Então esse monte de informações que a gente vai receber, né? De sequelas, de coisas que a gente precisa trabalhar depois, é muito assustador. Para mim foi muito assustador. E a gente teve uma infelicidade também de ter encontrado um médico no hospital que falou que minha mãe nunca iria falar, que ela não iria mais falar. E eu fiquei brava, eu falei, não, ela vai falar, ela não quer falar, é com você. Ótima resposta. Mas foi assim um mecanismo de defesa meu na hora, né? Eu falei, ela não quer falar com você, mas ela vai falar. Você não pode falar assim dela, você não Pronto. sabe. Cada É pessoa tem como- seu tempo e tal, mas é isso mesmo. porque é como se a pessoa estivesse dando um soco no nosso peito, assim, né? É muito forte isso, porque a comunicação, a fala é o que nos liga. É isso que liga a gente enquanto pessoas, enquanto ser Sim, humano, né? Conversar. É a troca que a gente tem de conversa. sim. Então foi muito assustador, junto com todas as outras coisas. Isso de os prognósticos que a gente recebeu, esse foi o que mais me assustou. Olha só. E isso pode acontecer em qualquer idade, né? Isso é uma questão também, só para eu colaborar aqui. Então, o AVC ele pode acontecer, o AVC, né, ou alguma lesão neurológica que leva à afasia, pode acontecer em qualquer idade. Então, a gente tem pessoas afásicas jovens que estão em idade produtiva, trabalhando, estudando, e hoje em dia tem muita incidência em jovens, né? Muito. Porque por fatores de risco mesmo, como é decorrente muitas vezes de uma doença cerebrovascular, então os jovens também estão sofrendo muito com hipertensão, né, com uma rotina muito acelerada, então alguns hábitos estão aumentando o risco de ter AVC. Então a gente está tendo bastante incidência em jovens, mas a gente também pode ter em idosos, né, tem mais incidência de AVC em homens, em contrapartida tem um pouquinho, uma ligeira, casos ligeiramente maiores em mulheres, porque normalmente o AVC em mulher acontece mais tarde, isso é uma curiosidade, né? Mas é isso, é uma coisa que não vem com precedente, né? Acontece, como você falou, a gente não sabe, e isso que vocês passaram, primeiro, né? Sinto muito pelo que vocês passaram com esse médico, mas isso não é tão incomum. A gente vê muito essa história, sabe? Do profissional de saúde desacreditar o paciente ou falar, ou comunicar um prognóstico reservado de uma forma assim bem insensível, né? E aí fica muito a critério da família lutar, assim, mais com fé, digamos assim, esperança, né, mas assim, sem apoio, né, do próprio profissional, de como fazer, como procurar ajuda, onde que eu devo ir agora, né, eu devo só acostumar com isso que você está me falando, né, então, como é que foi para vocês? Quando ele disse isso, você falou, não, você não conhece a minha mãe, não conhece o contexto de vida dela, mas aí como é que você foi buscar ajuda? Olha, Difícil essa pergunta, né? foi difícil. Eu conversei no hospital, a gente tinha o auxílio de fonoaudióloga, mas só para disfagia, que é um transtorno Uhum, quando a pessoa não consegue engolir. uhum, E aí ela falou para mim que existia possibilidades para afasia, né? Que era uhum, o que estava acontecendo com a minha mãe, que era não conseguir falar. E aí eu fui procurar informação com uma conhecida, que é fonoaudióloga também. Conversei sobre o tema e falei, olha, com certeza, quando a gente sair aqui do hospital, a gente vai precisar de ajuda para isso. Mas eu não tinha nem ideia o quanto ajuda, como era essa ajuda, o que que ia fazer, uhum. como que ia fazer, como que era, assim, era um campo totalmente desconhecido. Para algo, a Desconhecida, gente né? estava entrando em algo totalmente novo e diferente para a gente, né?
E aí ela foi em busca de indicações de pessoas para que pudessem me ajudar, que soubessem, que fossem especializadas nessa situação, até que a Uhum. gente encontrou você. Que bom. Mas é um caminho difícil, né? Não tem uma indicação clara, o que você faz agora, né? E no Brasil nós temos o Sistema Único de Saúde, né? Então é previsto tratamento para pessoas que sofreram lesões neurológicas, que precisam de reabilitação. E nem sobre isso é falado, né? Vocês provavelmente estavam num hospital de plano de saúde, né? E tinha uma assistência fonoaudiológica, assim, bem específica para uma coisa, mas a gente tem o Sistema Único de Saúde, nem sobre isso foi falado, né? Olha, vai no posto de saúde, passa com o médico da família, explica a situação do que aconteceu, ali eles vão te encaminhar para um serviço de reabilitação, ou alguém, ou um agente de saúde vai na sua casa para avaliar, para ver se precisa da equipe multidisciplinar. Então, isso já é uma orientação para vocês que vão acompanhar ou ao vivo, ou depois se assistir a gravação, né? Se o seu familiar teve um AVC, né, ou algum paciente seu teve um AVC e você não teve aí essa recomendação de continuar a fono, né, e você não tem plano de saúde, vai no posto de saúde, pede a avaliação do médico da família, porque a partir daí ele vai te encaminhar para o serviço de atenção primária e secundária para você fazer reabilitação, tá? Se o paciente tem condição de se deslocar, tem um centro de reabilitação que ele vai fazer o tratamento não só de fono, de físio, mas também tem o atendimento domiciliar, dependendo do caso, então tudo isso é avaliado. O primeiro ponto, então, é ir até o posto a UBS, né, a Unidade Básica de Saúde, aquele lugar onde vocês tomam vacina, que muitas pessoas conhecem por isso. Lá o médico da família vai avaliar e fazer o encaminhamento necessário, tá bom? Em São Paulo, de onde nós estamos falando, temos também a ACD e o Luci Montoro. Lá eles fazem reabilitação, lá tem reabilitação multidisciplinar, inclusive para casos de afasia, mas para isso você também precisa ter um encaminhamento médico do médico da UBS ou de um neurologista particular, né, mas você precisa ter um encaminhamento, porque aí você vai passar todo por um processo de triagem, e aí você pode ser eleito, né, o paciente pode ser eleito para fazer a reabilitação em nível ambulatorial, que ele vai, faz a terapia e volta para casa, ou internação. Também é Eu bem tenho uma interessante, é uma dúvida. reabilitação intensiva. Eu Uhum. tenho uma dúvida, Vanessa. Quando a gente vai começar o processo de tratamento para afasia, existe um prazo para a gente começar? Ou se demorar, isso vai gerar uma piora? Por que que eu pergunto? Porque esse processo que você está citando, a minha mãe passa por ele também, um processo para conseguir ser atendida pelo Luci Montoro, que é uma referência na América Latina de reabilitação, não só da afasia, como também dos movimentos que ela perdeu. Mas esse é um processo que já está levando mais de 6 meses, passou 6 meses. Então vamos supor que eu não te conhecesse, que a gente tivesse esses 6 meses sem fonoaudióloga. O que seria a consequência? Provavelmente ela não estaria falando como ela está hoje, né? Depois, se você puder contar um pouquinho, o que acontece? Nós temos evidências científicas de que o tratamento deve ser o mais precoce possível, tá? Isso que você falou também é uma coisa muito comum. Eu sou docente de uma pós-graduação e ontem mesmo eu estava dando aula sobre isso, né? Da atuação fonoaudiológica em múltiplos ambientes. Daí a gente fala disso, da nossa intervenção ainda em beira-leito, quando o paciente está na fase super aguda. Então, acabou de ter AVC, recebeu os primeiros atendimentos, está ainda nessa internação, né, inicialmente. O médico só faz o encaminhamento da fono para disfagia, muitas vezes, isso é muito comum. Então, o paciente está com disfagia, afasia, e a fono vai lá só para reabilitar a deglutição até que ele tenha alta. É claro que, em muitos casos, é preferível que o paciente fique menos tempo possível num hospital, por conta de infecções e tudo mais, né? Mas mesmo que ele fique menos de uma semana e a fono vai avaliar a deglutição, a gente tem que ter esse olhar para a afasia, para os distúrbios de linguagem, porque a comunicação é essencial, ela é vital. Ela é o que traz a nossa conexão, tanto com o mundo, quanto com nós mesmos, né? Então, o fato do paciente não conseguir nem entender o que ele está sentindo, como é que ele vai reagir até aos estímulos de deglutição, né? Então, eu sempre falo isso nas aulas, ou quando dou orientação para a família, para outras fonos, né? Assim, a fono precisa já fazer uma orientação de comunicação, ainda mesmo no beira-leito, nem que seja para falar assim, olha, Priscila,
sua mãe está com afasia, né, tá? Só pela observação ou pelos testes que a gente fez aqui brevemente, porque dá para a gente fazer testes breves na internação, ela está com uma afasia e o que você precisa fazer agora e já dar orientação. Só isso já faz muita diferença, né? Mas infelizmente não acontece. E aí a gente tem evidências de que a plasticidade neuronal, ela atua sempre, né? Que é a nossa capacidade, a capacidade do nosso cérebro de lidar com lesões, de aprender, né? É a capacidade do nosso cérebro de se reconstruir o tempo todo. Exatamente. Então, após uma lesão, nesse primeiro momento, a gente vai ter uma resposta muito mais rápida. Quer dizer que depois de 6 meses ele não vai melhorar? Ela não vai melhorar se ela receber o tratamento de fono depois de 6 meses? Ela vai melhorar. Mas, primeiro, a melhora é mais lenta. E, em segundo, em 6 meses, ela já teve várias... ela pode ter tido, né, gente... como se diz, uma piora, inclusive, da questão emocional pelo fato de não ter conseguido se comunicar, né? Então, todo esse trabalho que ela ficou em isolamento, digamos, né, de não conseguir expressar suas angústias, de não conseguir se comunicar com a família, de perceber a angústia da família de não entendê-la, tudo isso em 6 meses gera um impacto emocional enorme e algumas manifestações afásicas pioram muito, né? Então, tem paciente que tem estereotipia, que ele tem tanta dificuldade de formular as palavras, né, de achar as palavras, de formular as frases, que ele fala sempre as mesmas coisas. Então, toda vez que ele tenta falar alguma coisa, a sua mãe não tem, né, mas é muito comum no tipo de afasia de Broca, que a gente tem uma classificação, né, diferentes de afasias. Na afasia de Broca, o paciente tem tanta dificuldade de fazer esse planejamento do que ele vai falar, que toda vez que ele fala, sai uma palavra pronta, ou uma frase pronta, tipo, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí eles falam, até com entonação mesmo de, tô explicando uma coisa, só que tudo que tá falando é a mesma palavra. A mesma palavra ou a mesma expressão. E às vezes é um palavrão. Às vezes é um palavrão. E não é assim, essa pessoa só falava palavrão, às vezes não. Então é uma palavra que tá meio que pronta, e ele consegue, toda vez que ele quer falar, aí você imagina, 6 meses, Desespero. né? Então, assim, quando a gente for trabalhar, vai dar muito mais trabalho para tirar essa estereotipia, né, e melhorar esse acesso das palavras, do que se logo no início for trabalhada. Ou no caso, por exemplo, de ecolalia, que é a repetição, né? Então, a pessoa escuta uma palavra e aí quando ela vai tentar falar, essa palavra fica armazenada na memória e aí é essa palavra que vem. Minha mãe faz isso, né? Faz isso. Eu senti Faz assim, pouco, né? esse processo de recuperação da fala, eu imagino e eu fico desesperada por ela, porque eu acho que deve ser desesperador você tentar se expressar, você tentar dizer aquilo que você quer, o que você precisa naquele momento e você não conseguir. Então eu fico muito desesperada por ela, assim. Mas ao mesmo tempo eu fico feliz de ver a evolução dela. Que bom. Não, eu imagino também, nunca estive na pele, mas vivenciei muitas peles aí com os meus pacientes, né? O quanto é angustiante você saber o que você quer ou o que você quer dizer e não sair aquilo que você está falando, que você está pensando, né? Então a inteligência está preservada, o pensamento, né, está preservado. Isso, eu ia perguntar isso. A cabeça fica organizado, só desorganiza na hora de falar. Às vezes a cabeça está desorganizada, mas assim, ele não afeta a inteligência, não é que o paciente deixou de entender as coisas, né? Ele está com dificuldade de acessar as informações, mas ele não ficou sem a inteligência, sem a capacidade de aprender, entendeu? Uma diferença? Só que o que está difícil é encontrar essas informações, porque a gente faz isso com uma habilidade muito grande, né? Desde que a gente aprende a nossa língua materna, a gente vai ganhando cada vez mais conhecimento das palavras, de como que no nosso idioma a gente organiza as palavras em frases, como é que eu falo para pedir, como é que eu falo para paquerar. A gente vai aprendendo essas funções comunicativas ao longo da vida e a gente vai criando esse repertório. As palavras que cada uma vez uma paciente me falou isso, nós somos pessoas únicas, singulares, e somos mesmo, porque cada uma vai fazer associações entre as palavras
de forma muito particular, de acordo com a sua vivência, com a sua experiência de vida, né? Então, apesar de ter áreas especializadas no nosso cérebro responsável por você guardar palavras, por você combinar palavras, perceber os fonemas, né, os sons da língua, cada associação que foi feita ali foi muito particular. Então, quando a gente tem uma afasia, a gente rompe algumas estruturas ali, porque realmente tem um rompimento mesmo da via. Então, a gente, pela reabilitação, a gente faz estímulos que vai promover novas sinapses, ou para restaurar aquelas funções, ou para compensar aquelas funções, né? E aí o cérebro precisa, de novo, criar essas conexões entre essas redes, que isso se perde, né? Mas essas informações estão lá, elas não foram apagadas, elas só ficaram, o cérebro só precisa de mais energia, isso é uma coisa que eu já falei várias vezes, assim, né, durante sessões, né? Olha como ela parece cansada, quanto de esforço ela está fazendo, né? Ou, dá um tempinho para ela responder, porque às vezes parece que ela não está sabendo, mas se a gente der um tempo a mais, o paciente consegue falar, consegue lembrar a palavra que ele estava pensando. Então, eles têm um tempo maior de energia, um gasto maior de energia e precisa de um tempo um pouquinho maior para justamente encontrar essas ligações, essas palavras, né? Isso é o que acontece. E aí, durante o processo de adaptação, isso vai acontecendo muitas vezes, até que o cérebro vai ficando mais habilidoso de novo em fazer essas combinações, em associar palavra com outra, né? Então, só concluindo, porque eu não sei se eu fugi muito, né, da sua pergunta, né? O que acontece quando a gente fica esperando só, né? Quando a gente precisa esperar esse tempo de 6 meses, 7 meses, que eu sei que demora muito, né? Há um prejuízo nesse sentido, de que a recuperação acaba sendo mais lenta e algumas manifestações podem agravar, né, como estereotipia e outras, mas não que as pessoas devam desistir do tratamento, tá? Isso é uma coisa importante. Então, infelizmente não pude pagar o tratamento, vou tentar pelo SUS e conseguir ser chamada agora 7 meses. Vai e dê o melhor, né, você como familiar, para apoiar e a paciente para se dedicar ao tratamento, tá? Porque ainda tem recuperação, ainda tem melhora. Uhum. É possível a pessoa melhorar totalmente? 100%? Alguns casos, sim. Aí, fatores de prognóstico que a gente fala, né? O nosso cérebro, ele, como eu acabei de falar, né, tem essa plasticidade cerebral. E o que favorece uma pessoa ter mais plasticidade e outras menos, né, ou de se recuperar a uma lesão? Reserva cognitiva, ou seja, uma pessoa que teve escolaridade, que tinha uma vida cognitiva ativa, digamos assim, ela tem mais recursos do cérebro dela se recuperar, fazer novas rotas, fazer novas associações. Então, a reserva cognitiva é algo bem importante, né? Então, a vida que a pessoa tinha antes da lesão conta. Tem a ver, tá? Tem a ver. Se ela era escolarizada, né? Se ela tinha hábitos de leitura, se ela tinha... se ela era uma pessoa comunicativa propriamente, né? Se ela é ativa também em relação a físico. Então, a gente vê alguns estudos, tem pesquisadores observando isso, que pessoas que são mais ativas têm menos lesões nessas áreas também. Interessante. E a outra coisa também é comorbidades. Então, uma pessoa que tem um corpo mais saudável, né? Então, por exemplo, uma pessoa tem diabetes, colesterol, hipertensão, várias questões metabólicas que também afetam o cérebro, de certa forma, as artérias do cérebro, ela também vai ter menos chance dessa plasticidade ser rápida. Esse fator implica. Por isso os hábitos da nossa vida são tão importantes, até para isso, para nos proteger, né? Se acontece alguma coisa, para tudo. E a idade também, né? Quanto mais avançada a idade, mais difícil também. Então, alguns fatores são importantes. Então, casos que eu vivenciei de retornar 100% com pessoas jovens, homens jovens, que voltaram a trabalhar. Tipo, voltaram na mesma ocupação, assim. Homens jovens, de 20, 30 anos. E agora vamos ter uma mulher idosa de 68 anos. Exatamente, vai ter um caso para a gente publicar. Isso. Mas aí entra uma questão também, né? Que tem a ver com o tema da campanha desse ano, que chama Veja um Novo Horizonte.
Então, a gente tem antigamente a gente só lidava com a reabilitação, com as deficiências, né, com os distúrbios, pensando na questão do diagnóstico, né? Então, a pessoa tem uma afasia e ela precisa perder a afasia para ela ser uma pessoa boa e voltar para a vida dela normal. Só que, assim, uma condição neurológica, ela vai ter sequelas na maioria das vezes, né? Esse 100% realmente não é a maioria dos casos. Então, alguma sequela vai ficar. Mas se a gente olhar, não do ponto de vista de sequela, mas como que essa pessoa consegue ressignificar a vida dela com essa condição, né? Então, o fato dela se comunicar, talvez, de forma mais lenta, ou com um pouco mais de suporte do que ela precisava antes, não quer dizer que ela não possa participar dos lugares onde ela participava antes, dos núcleos de convivência que ela participava antes. Talvez ela precise de ajustes e talvez de algum suporte para se comunicar, mas isso não quer dizer que ela não possa ter a vida que ela tinha antes, sabe? Então, é uma mudança um pouco de visão, de ressignificar essa nova condição, mas isso não quer dizer que ela não vai ter uma independência, não vai ter a participação social que ela tinha antes. Mais ou menos como o paciente que tem uma hemiplegia, né, que é uma dificuldade, uma perda do movimento de um dos lados do corpo, que é muito comum após um AVC também, né? O paciente afásico normalmente vai ter essa perda dos movimentos do lado direito. Por quê? Porque tem a ver com a localização hemisférica. Para ter afasia, normalmente o paciente tem que ter uma lesão no hemisfério esquerdo, que é onde tem a área de Broca, onde tem as áreas mais especializadas na estrutura da linguagem, né? E aí a gente tem cruzado. Então, quando tem lesão à esquerda, o lado direito é que vai ficar prejudicado. E aí o paciente vai ter uma afasia. Só um parênteses, né? Às vezes ele melhora bastante, consegue voltar a andar, consegue movimentar esse braço do lado direito, porém ele ficou com um déficit no equilíbrio que ainda não está superado. Ele vai voltar a andar com uma bengala de 1 ponto, por exemplo. Isso é um suporte, certo? Ele voltou como ele era antes? Não, porque antes ele não usava bengala. Mas agora ele pode voltar para ir no mercado, ir na casa dos familiares? Pode. Então, é também uma forma de viver um novo horizonte, é isso, sabe? A gente observar as melhoras do paciente, como você falou que você, né, ficou feliz de ver que ela está melhorando, apesar de acompanhar a angústia que né, ela não conseguir se comunicar, e validando esses pequenos passos e também validando, olha, ela já consegue se comunicar, vamos para a vida, vamos levar ela no mercado, vamos fazer ela fazer as coisas, se comunicar da maneira que ela consiga. E as pessoas também têm que aprender a conviver e conversar com ela, né? Então, eu acho que é um pouco Isso é algo que eu tenho tentado fazer bastante, principalmente com as pessoas que trabalham com a gente, né? Porque precisa, acho que quando a pessoa passa por uma situação assim, ela acaba precisando de um time todo, né? Então, a fisioterapeuta, uma cuidadora, um médico, não sei o quê. E acontece muito por eu estar acompanhando, as pessoas fazerem pergunta para mim. Priscila, sua mãe quer não sei o quê? Eu falo, pergunta para ela. Perfeito, isso mesmo. Sua mãe vai passar, sei lá, qualquer coisa. Ela põe açúcar no café? Aí eu falo, pergunta para ela. Aí ela, Silvia, a senhora quer açúcar no café? Sim, não, pronto. Que aí ela vai responder, ela vai ter o espaço dela. Exato. Eu acho que as pessoas também não sabem muito lidar e acabam evitando falar com o paciente, no caso, mas que é importante para a gente dar espaço para a pessoa falar e para ela se expressar, mesmo com a dificuldade dela. Então, perguntar, querer saber a opinião, isso é uma coisa para mim que é muito importante na minha vida em geral, né? Perguntar a opinião da minha mãe para as coisas. E para tudo, né? Tipo assim, quer açúcar no café? Mãe, você quer pão, ou você quer bolo? Você quer, tipo assim, e perguntando mesmo, e dando espaço para ela responder as coisinhas dela. Exatamente, né? E não tem como a gente culpar as pessoas, porque realmente ninguém sabe, né? Como você falou, não sabia nem que existia afasia, nunca nem tinha ouvido falar. Quanto mais saber que eu preciso dar espaço para ela falar, né? Às vezes a gente quer até super proteger. Eu vejo muito isso entre os familiares, né? Ai, mas tá tão difícil para ela falar, parece que ela tá fazendo tanto esforço, não, deixa eu responder por ela. E aí, isso acaba acontecendo muito, da pessoa virar um intérprete do paciente.
sabe? De responder Ah, tudo, para poupar, como se fosse poupar um esforço do paciente nessa tentativa de buscar as palavras, de tentar responder. você não E quer ver aí a pessoa sofrer, né? não Então quer você ver a pessoa escolheu. sofrer, não quer ver a pessoa, como se ela estivesse sofrendo ao tentar lembrar de uma palavra. Então, assim, de novo, né? A gente, essa campanha ela é importante por isso, para a gente explicar o que a fazia, o que acontece, é, contar que se a gente está querendo promover a plasticidade, ela só acontece se o cérebro tiver estímulo, se ele tiver necessidade de se adaptar para alguma resposta, para algum ambiente, para alguma situação, né? Você deixar a pessoa quieta o dia inteiro, ela não vai melhorar Não também. vai melhorar nada, ela não vai melhorar nada. E se eu falei, né, que as redes semânticas, né, toda a nossa circuitaria está fragmentada, né, e o tempo todo, quando a gente está falando, a gente está selecionando palavras, isso a gente faz muito automaticamente, mas o tempo todo a gente está selecionando palavras, ideias, a gente tem que fazer essas escolhas, né. Se a gente não deixa o paciente ter esse espaço que você falou, é o espaço dela, a gente nem está exercitando isso, então ele não vai realmente melhorar nada, tá? E aí eu falei de suporte, aí eu queria comentar, a gente usa bastante figuras, né, agora com sua mãe, não ainda como um recurso de comunicação suplementar ou alternativa, aumentativa e alternativa, desculpa, que é a nova nomenclatura, comunicação aumentativa e alternativa, talvez vocês já tenham ouvido falar ou vão ouvir falar em algum momento, né? Mas são recursos para que a pessoa possa se comunicar usando outras formas a não ser a fala. Pode ser símbolos, podem ser letras, pode ser escrita, né? E aí a gente tem utilizado alguns símbolos, algumas fotos, para que ela possa apontar e responder. E aí, dessa forma, né, foi o que eu expliquei para a Priscila e para a cuidadora, né? Dessa forma, a gente também implica ela em ter que responder, em não ficar nessa posição passiva de alguém vai trazer para minha comida, alguém vai escolher o que eu vou comer hoje, alguém vai escolher a hora que eu vou tomar banho. Isso não era o que ela vivenciava antes, né? Então, quando a gente dá um suporte para ela, que seriam essas figuras, a gente implica ela nesse movimento ativo dela ter que responder, ela tem que pensar, ela tem que participar. A comunicação é sempre ativa. Ela Uhum. sempre depende de quem está ouvindo e de quem está falando, né? Então a gente começa assim, e realmente depois que a gente usa essas figuras, ela deu uma boa evoluída. Mas porque a gente implicou ela nessa ativação, né? Então, eu é que preciso escolher, alguém está me perguntando e não vai me deixar sem possibilidade de responder. E aí outra coisa que eu orientei vocês, né, é essa questão de dar perguntas mais fechadas, direcionadas. Quando a gente faz uma pergunta aberta com uma pessoa com afasia, do tipo, o que você quer comer hoje? Uma pergunta aberta. Tem muitas possibilidades de responder, né? Então é melhor colocar duas coisas, né, mãe? Você quer arroz, feijão ou você quer macarrão? Você já encurtou o caminho, porque ó, você quer comer hoje, ela pode, sei lá, vir na cabeça dela sobremesa, batata, outras coisas Tudo. nada a ver. E você quer saber do almoço, né? Então você já encurtou ali o caminho. Mãe, você quer arroz ou macarrão? Você quer carne ou frango? Ela já foi no lugar exato. Então, isso também a gente diminui ali a demanda para ela cansar menos e ajuda ela na estratégia de achar as palavras exatas para aquela situação, né? Então, também quando a gente usa algum recurso, assim, de apoio visual, que são essas figuras, né? A gente está estimulando demais, primeiro, essa atitude dela ser ativa nas escolhas e dela ir aprendendo, né, essas palavras novamente. E aí eu até ia te perguntar, Priscila, que você falou um pouco da angústia, né, de vê-la tentando falar e não conseguir, ou de você querer a opinião dela e ela não conseguir dar uma opinião, né? Fala um pouquinho desse sentimento, assim, do familiar, de ver essa situação, né? Você não teve essa superproteção, como eu vejo em alguns casos, mas como é isso, né? Como é lidar com a mãe que não fala mais a opinião dela? Ah, é um. Eu acho que é um luto também do que era e do que é agora, né? Na terapia, a psicóloga uma vez falou assim: Priscila, lembra na pandemia que as pessoas falavam assim, o novo normal, que a gente tem que se lidar com o novo normal? Ela é como se fosse uma pandemia sua, na sua vida. É o novo normal, né? A gente se adaptar sem ficar pensando muito naquilo que era, mas tentar pensar no que a gente tem hoje e as possibilidades boas que a gente tem para amanhã. Quando eu Uhum. fico olhando para trás, eu fico muito triste,
Mas quando eu olho para o hoje e quando eu olho para o amanhã, eu consigo ter essa esperança, eu consigo ver esse, igual você fala, né, esse novo horizonte, porque Uhum. eu olho para frente, eu não fico olhando para trás. Uhum. Então, Uhum. é muito difícil eu querer conversar alguma coisa, eu querer uma opinião e não receber. Eu vejo que até para minha irmã que está longe, ela comentou para mim outro dia, né? Eu mandei um WhatsApp para ela com uma conta para pagar. E ela falou assim: Priscila, eu recebi uma notificação no WhatsApp da minha mãe e eu chorei, porque eu, porque ela me mandava mensagem. E Mensagem eu recebi falando. uma mensagem, era sua, era um boleto. Aí eu falei, ai, desculpa, porque eu nem pensei nisso, eu nem pensei, eu só mandei, né? Pelo WhatsApp dela. Isso, mas aí chegou a notificação, né? Tipo assim, mãe, chega lá a notificação. E E não aí, era. não é? É. Então, assim, como faz falta a gente conversar, faz falta a gente ter uma conversa mais fluida com aquela pessoa que a gente ama, que é uma referência, a gente quer contar nosso dia, a gente quer ouvir o que a pessoa quer. Uhum. Mas é mais o que tem me confortado ou que tem me ajudado, que eu possa falar para alguém que esteja passando por uma situação parecida, é olhar para o hoje, porque a gente tem hoje, não para trás, e ir para frente. Pensar Uhum. que vai melhorar, só vai melhorar, Sim. só vai melhorar. Então eu penso assim, ela não falava nada, agora ela fala. Ou ela não sabia expressar que ela queria ir no banheiro, agora ela sabe. Ela não sabia falar que estava com dor, agora ela consegue. Ela não sabia o que ela queria comer, agora ela sabe. Então, isso tudo é olhar para o hoje e ir para frente, sabe? Uhum. Ai, que bom. Ah, com certeza, né? É uma, é uma ausência com a pessoa, né? Vivendo ali com a pessoa, né? Mas é bem isso. Eu acho que esse conselho que você deu é incrível. Eu acho que é o caminho mesmo, né? Olhar o hoje e para frente, porque quando você olha o que ela já tinha perdido, né? Você fala, poxa vida, olha o quanto que ela tá ganhando, né? E ela tá aqui comigo. Então, assim, juntas, Isso, ela tá aqui isso. comigo. Então, juntas a gente vai achar um caminho para de novo ela participar mais da minha vida, para eu continuar participando da dela, ajudando no que ela for, do que ela precisar, né? E nós fonoaudiólogas, fonoaudiólogos, né? Não sei se alguém provavelmente vai assistir, não sei se tem alguém agora. O nosso trabalho, a importância da gente também fazer um planejamento que não seja muito só de treino cognitivo, né? Mas sempre a nossa meta no fim do dia, digamos assim, é sempre a vida da pessoa, a comunicação para o dia a dia dela, né? Para o funcional dela. Então, tudo que a gente vai treinar é sempre para melhorar a convivência dela na vida real, com a família, né? Então, isso que você me trouxe. Ai, a minha irmã tá sentindo falta de receber mensagens dela. É claro que eu vou treinar, mandar mensagem pra filha que tá longe agora. Quando a gente precisar gravar, a gente vai gravar o quê? Mensagens de áudio. Só dando um exemplo, assim, partindo do que você falou. Então, a gente precisa estar muito próxima da família para entender a necessidade daquela família, né? Eu Então, acho ter que é uma um filha do nosso... trabalho que é todo mundo junto, né? Todo É mundo todo tem que mundo se junto. unir É, para a melhoria daquela pessoa. Todo mundo se é, unir. Isso é uma coisa que eu sempre falei e agora eu vejo cada dia mais. É a importância da comunidade. Isso eu da sempre comunidade. falo no meu Instagram sobre outros temas, sobre tudo nessa vida. E eu tenho visto a importância da comunidade. Então, desde para minha mãe melhorar, é uma comunidade de pessoas trabalhando, mas é uma comunidade familiar, né? A gente está junto, é uma comunidade de vizinhas vindo visitar, de pessoas vindo ajudar, de pessoas não tratando ela como se ela fosse um extraterrestre, mas as pessoas tratando com igualdade, dando espaço para ela, conversando, Uhum, se uhum. alegrando no desenvolvimento dela e todo mundo junto, unido, né? Eu falo que conforme a minha mãe melhora a cognição, ela também fica triste, né? Aumenta a consciência. Uhum, é natural. Uhum. Isso. E teve um dia desses que ela chorou e eu perguntei, né, o que estava acontecendo e ela falou assim, ah, é porque eu não consigo falar, porque eu tô trocando os nomes, porque eu não acerto, que não sei o quê. Aí eu falei, mãe,
Pode chorar, é ruim mesmo, você não merecia passar por isso mesmo, é uma bosta. Não vou ficar falando pra você não chorar, né? Sim. Pode chorar, mas a gente tá junto. E a Uhum. gente vai passar por isso juntas. E vai Isso dar tudo mesmo. certo. Então é isso. Tá difícil? Tá difícil. Mas a gente vai passar. Vai Isso. passar por isso. Vai estar junto, unido nisso, no que precisar fazer. Ah, hoje é cantar, porque eu também vi que teve muitas fases, né? O Exato. tratamento e vai ter muito mais. Mas assim, agora o primeiro é cantar. Ah, então vamos cantar todo dia. Ah, agora é o ditado popular. Então vamos ficar falando 500 mil ditados. Ah, agora é ver um livrinho com uma figurinha. Para Vamos ver nomear. essa figurinha. Vamos ver o livrinho. Isso, vamos nomear. Isso mesmo. Vamos nomear as coisas. Então, e a gente junto na dificuldade. Junto, a Isso. gente não pode se omitir ou fingir que não está acontecendo, ou se cansar de tentar. A gente precisa ser teimoso, né? Uhum. Teimoso. Ir lá e vamos mais um dia, vamos de novo. Vamos ver aqui o livro de novo. Vamos cantar mais uma música aqui de novo. Canta comigo agora então essa aqui. Então agora, isso aqui. Enfim, eu acho que é isso. É isso mesmo. E isso é uma forma de ver um novo horizonte, né, Priscila? É isso que você está falando. Se a família, né, que é a pessoa mais próxima ali da pessoa com afasia, insistir em falar assim, não, eu quero que você precisa ficar 100%, né? Você precisa voltar a falar. Ela não está enxergando a pessoa como ela está agora, né? Então, com isso, ela vai cobrar muito mais a pessoa, não vai valorizar esses ganhos, não vai promover estímulos adequados para aquele momento do tratamento, e a pessoa simplesmente não vai melhorar. Então, esse é um fator prognóstico, né? Agora, pelo contrário, se a pessoa entende que valida os sentimentos, como você falou, né? Eu sei que tá difícil, mas olha, vamos por esse caminho, vamos continuar, vamos insistir e continua fazendo os estímulos, né, aumentando progressivamente, não só os estímulos parecidos com os da terapia, mas até na forma como você se comunica com ela, né, vai mudando a forma como você se comunica com ela, se ajustando, você também está promovendo a plasticidade, porque isso é uma Uhum. coisa importante, a dose, né? Normalmente o tratamento é caro. Então, ou no SUS você vai ter uma vez por semana, né? E às vezes no particular é mais caro se você precisar pagar mais vezes por semana. É pouco, mesmo que você faça 2 vezes é pouco. Então, na verdade, o paciente precisa ter estímulo todos os dias. Então, se você entende que isso é importante, que isso é que vai fazer a paciente melhorar, né? Você vai promover isso, fazendo ela também enxergar um novo horizonte. E aí, Uhum. isso é o que vai dar resultado. Quando a pessoa fica muito, não consegue ultrapassar essa primeira fase do luto de ficar brava, né, de não entender por que isso aconteceu, ela acaba ficando sempre voltando para aquele olhar, eu queria que você fosse como antes. Nossa, você ainda não está como antes. Então, esses são os pacientes que têm o pior prognóstico, porque não tem esse apoio externo. E precisa muito desse apoio externo, né? Muito, É da a família, da comunidade. comunidade, né? Isso é muito importante. Então, isso é um fator de prognóstico positivo, para sempre recuperar 100%. Porque o 100% é a pessoa estar nos lugares de novo. Mesmo que, de repente, se comunicando um pouco diferente, mas ela está participando da vida dela, né? Ela retomar a vida dela. Uhum. Que é um outro processo, né? De ressignificar a própria história. E ela está aqui, ela está junto. Então, é um desafio. Que mais? Você tem... Acho que, para mim, que perguntas já foi. Não sei se você tem alguma pergunta. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente falou bastante sobre a comunidade, sobre a importância da comunidade, a importância da gente começar o tratamento quanto antes. Se a pessoa não tiver condições no momento, ou mesmo que ela tenha, é importante a gente buscar a ajuda do SUS também. Precisa. Viva o Uhum. SUS! Viva o SUS, somos Buscar nós. essa ajuda, buscar esse acompanhamento também de todas as formas que ela puder e Sim. olhar para frente. Eu acho que para Uhum. mim o que fica mais importante é isso, sabe? Olhar para frente e isso que você falou, né? O 100% é você estar conseguindo viver sua vida, ter uma vida funcional, né? Exatamente, né? E só como dicas finais, isso, né, assim, para os familiares, é, entender que o paciente está fazendo um baita esforço para se comunicar, um baita esforço, é um gasto de energia mesmo, então o paciente fica cansado, às vezes tem dor até de cabeça, né?
mas é um baita esforço, e eu sei que para as famílias também é um baita esforço para entender, então de ambas as partes, ter um pouco de paciência, né, tentar sempre lembrar disso, que o paciente continua inteligente, continua com as características que ele sempre teve, mas ele tem dificuldade de acessar as informações na cabeça. Então, falar frases mais simples, né, ao invés de dar uma instrução ou contar alguma coisa, contando tudo de uma vez, vai falando frases menores, perguntando se a pessoa está entendendo, né? Então, você entendeu o que eu estou querendo dizer? Né? Vai falando frases simples, pontuando aquilo que é mais importante que você queira que a pessoa entenda, né? Quando fizer perguntas ao paciente, sempre fazer perguntas direcionadas com alternativas, né? Ou para uma resposta, né? Que nem a gente falou, você quer arroz ou macarrão? Ou para perguntas que o paciente possa responder sim ou não, porque mesmo um paciente na fase grave, ele vai ter condições de responder sim ou não, ou com gesto, né? Ou com a palavra. Inclua o paciente nas decisões, nas pequenas decisões, sempre que possível, para que ele possa exercitar já de novo essa coisa de escolher, de se posicionar, porque isso é comunicar, né? E valorize as tentativas de comunicar, seja elas pela fala, seja elas por gesto, pelo olhar, né? Então valorize também essa comunicação multimodal, porque assim você está valorizando o interesse da pessoa se manter comunicativa, e isso é muito importante, Sim, tá? sim. Eu acho que é isso, Vanessa. Eu te agradeço por estar junto com a gente nessa caminhada, por me ensinar e a cuidar melhor da minha mãe e cuidar dela. E eu agradeço você por ter topado essa conversa, que foi uma delícia. Eu também aprendo demais com vocês me inspiram. E espero contribuir com as expectativas de vocês e trazer a Dona Silvia de volta com tudo, como sempre foi. Ah, maravilhosa! Obrigada, viu, Vanessa? Obrigada a você, um beijo. Bom dia.